Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Estou aqui separando para vocês o que a imprensa fala do nosso Mengão. Temos dois cortes, um do Jogo Aberto da Band e outro da ESPN Brasil. Então cola no vídeo até o final, deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreva no canal se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos dar os créditos aqui para o canal Jogo Aberto, link na descrição, inscreva-se lá. Simbora pro vídeo. Isso, o Flamengo avalia-se contra o Vasco no Clássico, joga com atletas mais experientes, dá uma modificada na equipe que é lanterna do Campeonato Carioca. Ponto somado, o Flamengo ocupa a lanterna do Grupo B do Campeonato Carioca. E para não precisar disputar o... Dá uma raiva de ter que ouvir isso, não dá, galera? Poxa vida, hein? Partidas que restam. Diante desse cenário, o clube estuda mudar o planejamento. Se antes a equipe sub-20 seria mantida para os dois próximos compromissos contra Vasco e Fluminense, agora alguns jogadores do elenco profissional podem reforçar o time. Um deles pode ser o goleiro Andrew, apresentado ontem como o segundo reforço rubro-negro para a temporada. Em primeiro lugar, a ficha ainda não caiu, sabe, sobre estar aqui hoje, porque parece que falta, né, essa comunicação, esse contato de que seria com a minha mãe e com o meu pai, tipo assim, de poder virar para eles e falar assim, eu consegui realizar o sonho da minha família, eu consegui realizar o meu sonho e hoje também eu consigo realizar o sonho daquelas pessoas que me apanharam lá atrás do bairro onde eu moro. O jogador de 24 anos defendeu o Gil Vicente de Portugal nas últimas 4 temporadas e meia e demorou a acreditar que o diretor de futebol José Boto e o técnico Felipe Luiz foram ao estádio só para observá-lo. Conversei com meus empresários na terça-feira, eles falaram que sim, era concreto, continuei não acreditando. Não, eu continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo, mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande e nós temos que ser humildes e falar assim, não, realmente, só vou acreditar quando ela estiver. E falo pra você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar, que eu comecei a olhar para aquilo tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. Revelado no rival Botafogo, que também tentou contratá-lo, o Flamengo vai custar 1,5 milhão de euros, mais de 9 milhões de reais, e chega para fazer sombra a Rossi. O importante é o Flamengo vencer. E quando você faz parte do elenco desse, se você está dentro ou está fora, você tem que estar 100% disposto a ajudar da sua melhor maneira possível. E é isso que eu estou aqui para fazer, para ajudar da melhor maneira possível, que o Flamengo possa continuar conquistando, que é o que vai importar no final. Para ser bem honesta, o Gil Vicente não é uma referência em termos de goleiros, mas o Andrew estava por lá. Ele mesmo demorou para acreditar no interesse do Boto e do Felipe Luiz, foi dito na matéria. Só que agora ele vem para disputar, ou pelo menos ficar ali na sombra do Rossi. É uma aposta do Flamengo e é uma aposta para você boa, Rona? Boa, baita de um goleiro. Mas eu fico pensando aqui, a gente até estava tricotando aqui, né? O Hugo, né, que estava lá no Flamengo, é impressionante o que fizeram, não deram essa moral toda e também teve uma época difícil lá também, acho que de tentar... Ele era muito imaturo. Muito novo também, né? Mas a verdade é que... A questão é que o Hugo também queria sair do Flamengo, né, galera? A gente sabe que ele é bom goleiro, porém ele também quis sair, né? Eu não sabia que o Flamengo estava precisando de goleiro. O Rossi é um baita de um goleiro, mas é na base do Flamengo. Sempre revelou também grandes goleiros. No caso, o Hugo, que a gente estava comentando. Eu não sei se precisaria... Que o Matheus Cunha saiu, né? Então, mas... na verdade, a cartada do Flamengo era no Brasão, né? Que não deu certo. Aí seria uma contratação violenta. Que, aliás, contra o Guarani foi o destaque total do Santos. Não só. O ano passado, né? Se não fosse o Brasão, o Santos tinha caído. Verdade. E pra ser goleiro do Santos, o cara tem que ser um fenômeno mesmo. Porque vai o time pra ir bola no gol, hein? Mas imagina o Brasão indo pro Flamengo tendo... um Rossi lá como titular. Então, imagina se ele ia ficar no banco ou não. A briga que seria, de repente, interna ali. Mas tem muito campeonato esse ano, Edu. Tem muita coisa. Mas goleiro não gosta de mas o goleiro pode se machucar a qualquer momento. O futebol, ele apronta bastante. De repente, se você pede o Rossi, você tem que ter plena confiança. O Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, galera, e no treino ele lesionou o joelho, cara. Olha só. Que o Andrew vai entrar e vai ser um goleiro do mesmo nível. O Flamengo
tem que saber o que está fazendo. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20, nem o Filipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas, e na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Correia do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Eu acho que já treinaram 2 semanas. Então, para alguns jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria assim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E se por um acaso... Só uma informação, galera. Eu sei que alguns não gostam que pause o vídeo, mas o canal é de react, né? Então a gente comenta. É de opinião. O Flamengo entrou em campo na quarta-feira passada, porque ele se reapresentou na segunda, né? Segunda e terça, exames médicos, aquela coisa toda. E daí eles foram a campo treinar mesmo a partir de quarta-feira passada, ou seja, amanhã faz uma semana. Caso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo. Porque o futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então, isso é algo que o Flamengo provavelmente falou, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando, não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum, e aí as coisas tendem a piorar. Mas se coloca o time titular... já para essa sofrência. Mas e também já não tem garantia que vai ganhar também não, né, Cecília? Não tem garantia, mas a probabilidade é muito maior. Sim, mas só que ali é clássico. Ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Filipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Seguinte, vamos... Muito bem, galera. Temos aqui também esse corte da ESPN Brasil com as últimas informações do nosso Mengão. Será que temos novidade? Será que aconteceu alguma coisa agora, neste momento? Neste momento, vamos acompanhar aqui. Link na descrição, inscreva-se lá, canal ESPN Brasil. Como são também as questões do Flamengo no Campeonato Carioca. A gente falava dos jovens do Flamengo que já disputaram, não é, Pedro? Essas partidas iniciais entre o elenco profissional, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Bom dia, um abraço para você, beijo, Mar, enfim, todos ligados na gente no Sport Center. Hoje, feriadão aqui no Rio de Janeiro, enfim, padroeiro, São Sebastião. Então a gente está aqui na batalha, por isso a Gávea está um pouco mais tranquila nesse sentido, está chovendo bastante, mas o Flamengo passa por momento de definição. Já definição nesse início de temporada? Pois é, o início nada bom ou o início ruim dos jogadores da equipe sub-20, do time sub-20 comandado pelo Bruno Pivetti no Campeonato Carioca, compromete um pouco a ideia do planejamento que era seguir mais tempo com essa equipe sub-20 no Campeonato Estadual, inclusive no Clássico de amanhã contra o Vasco. Então o que vai acontecer diante de 1 ponto em 9 possíveis? Agora à tarde, logo depois do almoço, vai ter uma reunião entre as partes ali dentro do Flamengo para decidir se vão ter reforços do elenco profissional, do elenco principal para essa equipe sub-20 disputar esse clássico de amanhã contra o Vasco. Se quem vai comandar na beira do gramado é Filipe Luiz ou Bruno Pivetti, e aí o Flamengo passa por esse momento de indefinição.
a depender exclusivamente de Felipe Luiz e comissão técnica, seguiria o planejamento e o Sub-20 não teria reforços para essa sequência de campeonato carioca. Trabalharia, como tem sido todo dia no Ninho do Urubu, manhã e tarde, intensivo, integral para essa pré-temporada, de olho já no jogo contra o São Paulo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro, estreia na competição, o Flamengo defende o título. Então vai ter essa reunião, mas a decisão não cabe exclusivamente, nesse caso, ao Felipe Luiz. Ele pode dar, óbvio, ele é o treinador da equipe principal, pode dar o seu ponto de vista, mas é uma decisão que já parte da questão institucional. A imagem do Flamengo de disputar um quadrangular de campeonato carioca contra a Degola, se ficasse ali entre os dois últimos do seu grupo. Também um aumento de disputa de jogos, seriam 6 jogos nesse quadrangular, então comprometeria, concomitantemente disputando o Campeonato Brasileiro, enfim, tem a Supercopa pelo caminho. Tudo isso vai ser resolvido mais daqui a pouco no Ninho do Urubu, e aí vai bater o martelo se alguns reforços vão pintar amanhã nesse clássico dos milhões 21 e 30 no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Pedro? Então é isso, clássico pela frente, como o Pedro lembrou bem, já vem Campeonato Brasileiro e tem também os troféus que o Flamengo disputa nesse início de temporada, não é, Mário? Exatamente. Tem aí Supercopa do Brasil, tem a Recopa Sul-Americana também no mês que vem. Bom, Cícero Melo agora tá com o Vasco, porque falamos... Galera, vamos acompanhar aqui uns 2, 3 minutinhos aí para saber do nosso adversário, para saber se tem alguma novidade, o que eles planejam contra o nosso Mengão amanhã. Vamos lá. Em clássico dos milhões, então, claro, tem o outro lado desse clássico, com o Vasco também tentando buscar reforços aqui no futebol sul-americano, hein, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o Celso e para o Fã de Esporte, especialmente torcedor Cruz Maltino. Dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro, o Vasco está encerrando aí a sua preparação agora, nesta manhã, lá no CT Moacir Barbosa, em Jacarepaguá, para o clássico, primeiro do Campeonato Carioca, diante do Flamengo. Terceira rodada da Taça Guanabara, nesta quarta-feira, 21h30, é a reabertura do estádio do Maracanã. No grupo A, o Vasco está em segundo lugar com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Empate no último jogo, 0-0 contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Mas a grande notícia desta manhã para a torcida Cruz Maltina é que o Vasco praticamente já fechou hoje a contratação de mais um jogador estrangeiro, colombiano, atacante de 23 anos de idade, Marino Inestrosa. Faltam poucos detalhes, o anúncio pode ser feito ainda hoje. Ele deve vir ao Rio de Janeiro para assinar contrato, né, e também fazer exames médicos antes de assinar o contrato. A sua equipe, o Atlético Nacional da Colômbia, aceitou finalmente a proposta do Vasco, 5 milhões de dólares, 26 milhões e 900 mil reais no câmbio de hoje, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O jogador estava sendo negociado com o Boca Juniors da Argentina, mas a proposta do Vasco foi melhor, tanto para o jogador como para o clube colombiano, e por isso ele preferiu vir jogar aqui no Vasco da Gama com o Fernando Diniz, que desde quando era técnico do Fluminense já queria a contratação desse jogador, Marino Inestrosa. O Brenner, ainda faltam detalhes para ele vir do Udinese da Itália. A proposta do Vasco, 5 milhões de euros, 31 milhões e 600 mil reais no câmbio de hoje, pagamento parcelado até 2028. O Udinese quer um pagamento no máximo até o ano que vem. Vasco tem interesse também no Cuiabano, lateral esquerdo, ex-Botafogo, atualmente jogando no Nottingham Forest da Inglaterra. O Vasco quer por empréstimo. Com última informação, Vasco deve ter força máxima no jogo, no clássico contra o Flamengo. A volta do Lucas Piton, que estava suspenso no último jogo, foi expulso, ele não jogou contra o Nova Iguaçu, e a volta de todos os outros titulares, inclusive Rayan, Felipe Coutinho, né? Já que o Léo Jardim foi o único titular que jogou contra a equipe do Nova Iguaçu. Portanto, meu caro Bruno, o Vasco está prestes a anunciar um grande jogador da seleção colombiana, Marino Inestrosa, uma espécie de um ponta-direita que se desloca pelo campo todo. Com você, Bruno. Já esperava isso. O Vasco, então, galera, vai jogar com o time titular contra o Flamengo amanhã, né? Jogo às 21h30, mando do Fla. E o Flamengo ainda tem esse impasse, né, cara? Na reunião que terá depois do almoço, eles vão decidir
se o Felipe Luiz vai comandar o time na beira do campo, se o Flamengo vai jogar com titular, se vai jogar com time misto, se vai jogar um mistão entre sub-20 e os reservas, se será um misto entre titulares e reservas, a gente ainda não sabe, mas no próximo vídeo que eu vou trazer à tarde, à noite, com certeza você vai ficar sabendo qual time vai a campo contra o Vasco amanhã, valeu? Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer o nosso canal, os nossos cortes, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Galera, tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!